Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos irmãos que acompanham o programa Crescendo em Cristo, nessa série de estudos sobre o livro de Gálatas. Chegamos ao capítulo 4, capítulo em que Paulo está lidando com a questão da lei, como ele costuma fazer no livro de Gálatas, e ele então aborda a questão de se nós somos salvos pela fé na obra de Cristo, por que então Deus nos deu a lei? Por que então Deus nos mostra na sua palavra qual é a sua vontade? Paulo vai falar então nesse capítulo a respeito da temporalidade da lei, a respeito do fato da lei ser temporária na função dela, de ela cumprir a sua função e então sair de cena. Então ela é importante até que ela cumpra o seu papel. O apóstolo Paulo vai dizer no primeiro versículo, digo porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, e aí ele está falando a respeito do servo de Deus sob a lei, não é? Como uma criança que é filha do dono, é herdeira, mas é menor de idade. Em nada difere esse herdeiro menor de idade de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E aqui ele destaca esses dois aspectos. O povo de Deus, ele é herdeiro, ele é senhor, mas ele também é escravo da lei, especialmente se ele olha para a lei nesse caráter da importância da obediência, né? Se eu olho para a lei, olhando para a vontade de Deus, dizendo isso eu tenho que obedecer. Se esse for o meu enfoque, eu sou como um herdeiro, mas que na verdade sou um escravo da lei. Ele vai adiante no versículo 2 dizendo: mas está sob tutores e curadores, essas são referências à lei, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim como um herdeiro que está sob um tutor que toma decisões e que ensina ele, assim é alguém que é do povo de Deus, mas está se coloca debaixo da lei, como se obedecendo à lei fosse ser aceito por Deus. Assim também nós, quando éramos menores, ele está falando de uma situação anterior, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. No versículo 4 ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim o Paulo faz uma descrição do Natal aqui, não é? Jesus sendo enviado na plenitude do tempo, como Filho de Deus, nascido sob mulher e nascido sob a lei. O cumprimento da lei é uma das tarefas de Jesus. Aquela lei que nos ameaçava e que nos punia foi cumprida por Jesus. A morte física e espiritual são consequências do pecado, que é o descumprimento da lei. E nós não conseguimos obedecer à lei, não conseguimos obedecer à vontade de Deus. Por isso, Deus envia Jesus e ele consegue. E ele não só consegue obedecer à lei, mas ele também obedece à lei por nós. E o Paulo vai dizer no versículo 5, para que Jesus é enviado e realiza a sua obra. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E assim Paulo nos faz refletir a respeito da redenção, da salvação, da obra de Jesus, uma obra que ele realizou para a nossa salvação. E por isso Jesus realiza essa obra da salvação não mais como aquele menino da manjedoura, mas com os pés e com as mãos de um adulto pregados na cruz. Por isso o Natal é descrito aqui por Paulo como a adoção. Fomos adotados por Deus por causa do envio de Jesus. Vocês percebem a beleza desse ato de adoção e da imagem que Paulo vai usar aqui? O ato da adoção é um ato belíssimo. Se a gente não pode escolher a nossa família, a família
pode nos escolher. E ela pode nos dar o direito de fazer parte dela. E é justamente isso que Deus faz. Deus escolheu nos tornar parte da sua família e Ele fez isso por meio do envio do Filho. Se a gente volta na questão anterior da redenção, nós lembramos que a adoção é algo custoso, é algo trabalhoso para quem adota. Para Deus, essa nossa adoção custou a vida do seu filho, que é o filho legítimo, que concordou em se entregar para que a gente pudesse se tornar parte da família dele, para que a gente pudesse se tornar irmão dele. Olha como Deus nos ama. Tanto o nosso Pai nos ama, que fez esse plano, quanto o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos ama, porque Ele não faz a sua obra contra a sua vontade. E porque vocês são filhos, diz o apóstolo Paulo no versículo 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Deus envia o seu Espírito e esse Espírito nos faz clamar, ou clama em nosso lugar e nos ensina a chamar Deus de Abba. O Espírito Santo nos ensina a chamar Deus de Abba, e Abba é a palavra, uma palavra que significa papai ou papaizinho. É a palavra mais pessoal e talvez a primeira palavra que uma criança diz. Ou, como Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso. Ao mesmo tempo, eu estou, quando oro a Deus, quando me dirijo ao meu Deus, eu estou me dirigindo ao Criador do Universo, mas, por outro lado, a gente agora é família. Ele é o nosso papaizinho. Nós somos seus filhos, filhos pequenos, talvez que estamos apenas aprendendo a balbuciar as primeiras palavras. E a primeira palavra que a gente balbucia nessa nossa relação é papai, Abba. E Deus fica todo bobo com a gente, assim como o pai quando ouve o filho falar a primeira palavra, e essa primeira palavra é pai. Como acontece com todo pai, Deus fica bobo conosco e o Espírito Santo vai nos ensinando isso. E a gente vai contando com a sua presença, com a sua companhia no nosso dia a dia, e ele vai então nos orientando no nosso relacionamento com o nosso Abba e com os nossos irmãos. Porque a gente é parte da família e o Espírito Santo vai nos ensinando a conviver em família, vai nos ensinando que em família o bem de todos é mais importante do que a vontade de um. Ele vai nos ensinando a respeito dos frutos da fé, a respeito da importância da dedicação, da importância de ouvir a palavra de Deus, da importância do nosso testemunho, da importância das nossas ofertas, das nossas orações, do cuidado do próximo, da importância que a gente atue no mundo por meio das nossas vocações, aquelas para as quais Deus nos chamou. Assim, diz Paulo no versículo 7, você já não é mais um escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. E aqui Paulo está falando a respeito da lei cerimonial. E ele vai falar que essa lei é temporária, quando ele vai dizer no versículo 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, essa é uma referência especialmente aos gentios convertidos, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses falsos. Mas, diz Paulo no versículo 9, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. O que Paulo está dizendo aqui é que se aqueles cristãos voltassem à lei como um caminho para chegar a Deus, estariam virando as costas ao Evangelho. E o trabalho de Paulo não teria como consequência a salvação daquelas pessoas. Paulo continua no versículo 12, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é o que eu lhes peço, irmãos.
Paulo aqui está apontando para si mesmo como um exemplo de alguém liberto da escravidão da lei. E ele continua dizendo: vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nós não sabemos qual era a doença, mas provavelmente foi necessário que Paulo não seguisse a viagem e permanecesse na Galácia, e isso se tornou a ocasião em que ele, ficando na Galácia, acabou pregando o Evangelho e fundando aquela igreja, ou aquelas igrejas na Galácia. Ele continua no versículo 14 dizendo: e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade de vocês, que vocês tinham, Paulo está lembrando do momento em que eles se conheceram e da felicidade com a qual os cristãos da Galácia tinham recebido a Paulo. Quer dizer, agora vocês não parecem demonstrar mais a mesma felicidade de ouvir as minhas palavras. Ele continua dizendo: porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E ele diz: poxa, vocês teriam feito tudo o que fosse necessário para me cuidar. E eu reconheço isso. Ele continua no versículo 16 dizendo: será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim. E ele está falando a respeito daqueles que a gente chama de judaizantes, que são falsos mestres que têm como ensino a ideia de que, para que alguém seja cristão, ele teria que antes ser judeu, se ele era gentil. Um judeu poderia se converter ao cristianismo, mas um gentil teria que, antes de se converter ao cristianismo, se converter ao judaísmo e então cumprir toda a lei do Antigo Testamento. O cumprimento obrigatório da lei, especialmente cerimonial do Antigo Testamento, é aquilo que coloca justamente as igrejas da Galácia contra o apóstolo Paulo e contra o ensino que o apóstolo Paulo tinha trazido para eles. Esses judaizantes procuravam impedir a relação entre os judeus e os gentios ou dificultar essa relação. E Paulo vai adiante dizendo: o que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. E aqui, a partir de agora, o apóstolo Paulo vai citar, vai usar o exemplo das esposas de Abraão, que são Sara e Agar, como uma alegoria entre as duas alianças, a antiga aliança no Antigo Testamento e a nova aliança no Novo Testamento. Ele vai dizer no versículo 21, digam-me vocês, o que querem estar sob a lei, como um estado de servidão, de escravidão? Será que vocês não ouvem o que diz a lei? Vocês não ouvem o que diz a palavra de Deus? Ele continua no versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Foi um milagre o nascimento desse filho, né, do Isaac, filho da Sara, que era estéril. Os judaizantes, esses que se opunham a Paulo lá na Galácia, provavelmente se referiam aos gentios como Ismael, como o filho da escrava, e aos circuncidados, aqueles cristãos que tinham a sua origem judaica, como Isaac, o filho legítimo. E Paulo inverte essa situação. Ele fala dos judeus como os filhos gerados segundo a carne do Abraão, filhos da escrava, e dos gentios como filhos que foram gerados segundo a promessa, como se
se fossem filhos da Sara, que era a esposa livre do Abraão. E ele continua no versículo 24, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ele está falando da igreja de todos os tempos, essa é livre. E ela é a nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, ó estéril. Você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. E aqui ele faz uma citação de Isaías que lembra a bênção de Deus à estéril Sara. Mas ele continua no versículo 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. E aqui Paulo está usando essas palavras para dizer que uma religião que escraviza por meio da lei não pode conviver com o evangelho da liberdade. Portanto, irmãos, Paulo continua no versículo 31, somos filhos não da escrava, mas da livre. E assim termina o capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Gostaria de destacar a beleza da comparação que o apóstolo Paulo faz aqui para os cristãos da Galácia. Que bonito que Deus usa algo tão maravilhoso como a adoção, como uma imagem para nos mostrar o que Ele fez por nós quando enviou Jesus. Você que está acompanhando esse estudo foi adotado por Deus e foi recebido na sua família por meio da obra do Filho, Jesus Cristo. E assim é a família de Deus. É um lugar onde Deus nos coloca para que nós aprendamos a amar e a sermos amados. Nós fomos adotados pelo nosso Abba. Pode ser que a nossa família humana, que a nossa igreja tenha muitos defeitos, e tem, mas a gente foi adotado pela família de Deus, onde o nosso Abba vai continuar cuidando de nós. Por isso, confie nele. Até a próxima. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.